Foi uma questão de um dia. Ele atacou o Irã, declarou vitória no final do dia e disse: "O problema está resolvido, acabou", e seguiu em frente. E claro, se olharmos o que ele fez recentemente na Nigéria, ele lançou alguns mísseis contra a Nigéria. Mas foi o fim, não se envolveu de forma relevante na Nigéria. Então, quando se fala da Venezuela e da Groenlândia, a grande questão na mente de todos sobre a Venezuela é: ele vai acabar numa guerra sem fim? Será este o primeiro caso em que ele está se complicando? Será que ele se meteu num atoleiro? E acredito que a administração não pensa assim, que eles podem fazer isso de forma barata. É uma operação pontual. Eles sequestram Maduro. Eles o trazem aos Estados Unidos da América e apoiam a vice-presidente como a nova líder, usando coerção econômica para fazê-la dançar conforme a nossa música. Creio ser a visão deles, e afinal é outra operação pontual. Com relação à Groenlândia, certo, não seria difícil para os Estados Unidos conquistarem a Groenlândia. Não será uma primeira guerra, nem mesmo uma guerra, eu creio. Os militares americanos podem tomar a Groenlândia com facilidade. E quando você olha o padrão de comportamento do Trump, o quão disposto ele está a usar a força militar quando se pode fazer a baixo custo, e sair impune quer dizer, ele vai sair impune politicamente. Os europeus gritarão um pouco, mas no fim não importará muito. Eles não vão resistir muito. Ele não respeita os europeus. Então, o fato de que ele pode fazer isso de forma barata, que pode ser retratado como outra operação pontual, eu acho que indica que há uma grande chance de ele tentar tomar a Groenlândia. E voltando à Venezuela, a grande questão em pauta é se ele vai ser arrastado para um atoleiro ou não, no que diz respeito a ser arrastado para o negócio da construção de nações, ou se ele será capaz de conseguir realizar isso de forma rápida e fácil. Sim, vi Stephen Miller, ele foi entrevistado e... ele ressaltou. Perguntaram a ele, usaria a força militar para tomar a Groenlândia? E ele meio que desprezou a ideia. Ora, os europeus não vão revidar. Então, é só chegar lá, fincar a bandeira e pronto, percebe? Sabe, provavelmente está correto que não haveria uma luta, mas... Mas você tem se surpreendido com a reação da Europa a tudo isso? Porque, no geral, ao que parece, ao longo do último ano, todos os valores liberais que eram para unir o Ocidente acabaram, de certa forma, ruindo de maneira espetacular. Não só a relutância em buscar uma via diplomática na Ucrânia, como também o genocídio em Gaza, o apoio a um líder do Menes para ascender ao poder na Síria ao apoiar a destruição das instalações nucleares do Irã. E claro, agora bombardear, atacar e sequestrar o presidente da Venezuela ao dar o aval repetidamente e apoiar isso Sim, de novo, todas as coisas que foram acumuladas em apenas um ano, nunca vi algo assim antes. O quanto o Ocidente pode realmente absorver se definirmos o Ocidente político com base em uma região de valores? Sim, alguns pontos do que disseste. Em primeiro lugar, o genocídio em Gaza. Eu creio que o fato de os europeus e os Estados Unidos terem apoiado Benjamin Netanyahu na execução desse genocídio horrível em Gaza foi golpe fatal à ordem internacional liberal. A ideia de que um grupo de países liberais, um grupo de países que enfatiza a importância dos valores liberais, apoiou descaradamente um genocídio que o mundo inteiro pôde ver acontecendo em Gaza, desferiu, na minha opinião, um golpe realmente sério à ordem internacional liberal. E quando se adiciona tudo o mais que aconteceu sob Trump, incluindo o apoio ao genocídio, fica bem claro que esta ordem está em profundos apuros. É bem difícil alegar que valores liberais importem muito no Ocidente. É apenas retórica vazia.
Então, tudo o que tem acontecido. E isso remonta aos anos de Biden, porque é bom lembrar que o 7 de outubro ocorreu durante os anos de Biden, e os americanos especialmente, mas também os europeus, apoiaram os israelenses, na execução do genocídio em Gaza antes, do presidente Trump assumir o cargo. Trump, claro, seguiu apoiando os israelenses e segue enquanto executam o genocídio. Mas, de novo, isso é um enorme problema. Agora, a questão é, o que está acontecendo aqui? Por que os europeus? Então, por que será que os europeus não estão fazendo oposição ao Trump? E destaco 2 pontos. Primeiro, os europeus anseiam por boas relações com os Estados Unidos, pois querem a permanência do país na Europa. Os EUAU fazem muito barulho, especialmente o presidente Trump, sobre retirar tropas americanas da Europa, de eviscerar a OTAN e de reduzir o tamanho da pegada militar americana. Isso horroriza líderes europeus, pois entendem que os EUA atuam como pacificador na Europa. Então eles querem nos manter, os americanos, na Europa. Querem manter a OTAN intacta e creem que apaziguar Trump seja o modo. Então, sempre que o presidente Trump faz algo ultrajante e eles se opõem a isso, eles o apoiam mesmo assim, ou o criticam de forma muito suave, porque querem ter certeza de que ele permaneça na Europa. Eles querem ter certeza de que ele gosta da Europa. Mas o problema com o presidente Trump, da perspectiva deles, é que ele é basicamente um valentão, e se você mostrar fraqueza, ele vai simplesmente te maltratar. E todos sabem que Trump despreza os europeus. Os europeus não são nem de perto tão poderosos quanto os Estados Unidos, e quando se ajoelharem para apaziguá-lo, ele simplesmente os tratará mal. Ele os tratará com desprezo, e foi o que fez. Você esperaria que os europeus aprendessem e mudassem de postura, confrontando os americanos, mas não. Eles estão tão desesperados para manter os Estados Unidos na Europa e tão habituados a estar numa posição em que rastejam aos pés de um presidente americano, que fazem o que um presidente americano quer que se chegue a uma situação em que Trump pode sair impune de praticamente qualquer coisa, e não receber ou sofrer nenhuma crítica séria dos europeus. Isso nos remete à Groenlândia. O que seria se ele a tomasse? Seria muito interessante ver se os europeus finalmente o enfrentariam. Você pensaria que sim, mas não apostaria muito nisso. Vimos na Conferência de Munique, em fevereiro, quando J.D. Vance discursou no encerramento, esqueci o nome. Ao encerrar a cerimônia, ele chorou por causa do discurso. Sabe como se referiu aos europeus. Havia uma estratégia de segurança nacional pedindo mudança de regime na Europa, culpando a UE por destruir a civilização europeia e agora a ameaça de tomar a Groenlândia. Nós pensaríamos que em algum momento eles criariam coragem para fazer algo a respeito, não é? Mas foi um comentário interessante da primeira-ministra Han Da-han, Dinamarca. Ela afirmou que se os EUA atacassem e tomassem a Groenlândia, seria o fim da OTAN. Mas você acha que isso mais ou menos já está se concretizando? Já falamos do declínio ou colapso da OTAN, ou pelo menos tornando-se uma sombra de si mesma, mas acha que isto seria algo que agora destruiria a OTAN completamente? Porque, os EUA não parecem muito interessados em mantê-la, e os europeus não podem ignorar que, a realidade mudou drasticamente. É importante lembrar que a questão da Ucrânia está ligada ao futuro da OTAN. Muitas pessoas defendiam, antes da recente crise na Venezuela eclodir, que a OTAN estava em grandes apuros, e se os russos vencessem na Ucrânia, o que aliás parece que irá acontecer, isso causaria sérios danos à aliança. Então, se juntarmos esse simples facto sobre o que está a acontecer na Ucrânia,
a uma possível invasão da Groenlândia, poderíamos argumentar que seria uma combinação 1-2 fatal que basicamente arruinaria a aliança. A aliança poderia continuar a existir em nome, mas em termos de ser uma aliança eficaz, em termos de se parecer, como foi de 1949 a 2025, esses dias teriam sumido. A OTAN seria uma sombra, destruída. Acho que se pode argumentar isso. Os europeus, penso eu, irão. Com licença, Glenn. Penso que os europeus farão o possível para evitar isso, em grande parte porque a OTAN, para eles, significa manter os Estados Unidos na Europa, manter o pacificador americano, e eles estão desesperados para conseguir isso. Então pode ser que, se Trump invadisse a Groenlândia, e espero que não o faça, os europeus ainda assim engolissem o orgulho, e não o apoiassem. Eles o criticariam, mas de modo que não fosse tão prejudicial para destruir a aliança. Parece que um desafio crucial para o Ocidente político é renegociar a relação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, pois, para além da retórica sobre Trump, há algo significativo na distribuição de poder. Os EUA não podem ser tão generosos como após a Segunda Guerra Mundial. Tem outras prioridades, não pode estar em todo lugar, Europa não é prioridade. O seu poder relativo no mundo também diminuiu. Então, os europeus querem a América de antigamente que se comprometa e pague por tudo. Aparentemente, para os europeus, eles são ou super subservientes aos EUA ou se tornam extremamente anti-americanos. Eles parecem polarizar um pouco. Seria possível ter um relacionamento mais razoável. Se ajustássemos às novas realidades multipolares, ambos os lados se beneficiam de parcerias, cooperação em segurança e laços econômicos. Mas, pelo menos talvez um divórcio, de casados para vizinhos, ou algo que seja útil para os Estados Unidos, porque ignorar os novos interesses dos Estados Unidos é, para mim, uma grande tolice. Quero dizer, claro, o Trump tende a ser muito mais grosseiro que outros líderes, mas há algo além por baixo da personalidade dele. Há uma real mudança de poder que precisa ser abordada. A ideia de continuarmos na ordem bipolar ou unipolar já não faz sentido. Sim, acho que você está certíssimo. Glenn e eu associaria o que você acabou de dizer a toda essa noção de que existe um grupo ou uma civilização, como queira chamar, que é rotulada como o Ocidente. Durante a Guerra Fria, quando criamos este termo, o Ocidente, fazia todo o sentido porque estávamos lidando com a competição Estados Unidos-União Soviética, que ocorria principalmente na Europa. O cerne da competição entre os Estados Unidos da América e a União Soviética estava na Europa Central, e todos os países no lado ocidental daquela divisão eram intimamente aliados aos Estados Unidos. E, claro, os países do leste eram aliados próximos dos soviéticos. Então, nesse contexto, fazia todo o sentido falar do Ocidente. Éramos bem integrados. Além disso, após o fim da Guerra Fria e a entrada no momento unipolar, não há mais ameaça soviética, mas os países da Europa Ocidental são completamente liberais. Eles partilham dos mesmos valores que os Estados Unidos, e o que ocorre é que o Ocidente remanescente da Guerra Fria opta por expandir a OTAN para o leste, incorporando mais nações europeias ao bloco ocidental, não é mesmo? E continuar a argumentar sobre a política internacional como se existisse um grupo de países que pudéssemos chamar de o Ocidente, e, na verdade, isso fazia bastante sentido. Além disso, o Ocidente, durante o momento unipolar, estava profundamente interessado em disseminar a democracia liberal por todo o mundo. Como sabem, os EUA
no momento unipolar, adotaram a política externa de hegemonia liberal. Nos interessava, como Frank Fukuyama, em espalhar a democracia por todo o planeta, pensando ser para o bem. Os europeus aderiram à iniciativa, refletido na expansão da OTAN. A expansão da OTAN visava espalhar a democracia liberal, a interdependência econômica e as instituições ocidentais na Europa Oriental. Então, era muito fácil, durante o momento unipolar, como no momento bipolar, falar sobre o Ocidente. Porém, esse mundo já se foi, e muito disso decorre do fato de que, pela primeira vez na história americana, a região mais crucial do mundo para os Estados Unidos não é a Europa. É o leste asiático por causa da ascensão da China. Então, há um imperativo poderoso para os ITU fazerem o pivô para a Ásia e saírem da Europa. E quando surge alguém como Trump, que é presidente e despreza os europeus, e se une isso aos imperativos estruturais que nos impulsionam para o pivô no leste asiático, grandes fissuras aparecerão na relação transatlântica. E é de suma importância salientar que, à medida que o relacionamento transatlântico se deteriora, certo? À medida que as relações entre os Estados Unidos e a Europa pioram significativamente, os europeus estarão por conta própria como não estiveram em muito tempo. Creio que teríamos de recuar a 1945 e aos anos anteriores, para encontrar provas de casos em que a Europa estava por conta própria sem o pacificador americano presente. E o que isto significa é que veremos fraturas dentro do Ocidente, e isso pode ser visto na Europa hoje. Há várias linhas de falha na União Europeia e, na Europa em geral. E como já conversamos, os russos farão o possível para exacerbar essas linhas de falha. Os russos farão grandes esforços para exacerbar as relações que se deterioram entre os Estados Unidos, de um lado do oceano, e os europeus, do outro lado. Então, há uma multiplicidade de forças em ação aqui que estão a minar este conceito de um Ocidente bastante homogêneo que existiu durante o período da bipolaridade e também durante a unipolaridade, mas que atualmente está a começar a definhar. Sim, a ideia da Europa ficar sozinha é interessante. Foi previsto por alguns, no entanto. Eu fiz uma entrevista neste canal com Harald Kujat, o general Harald Kujat. Ele foi o chefe das Forças Armadas Alemãs e a mais alta patente na OTAN. Ele escreveu um artigo e deu uma entrevista em janeiro de 2023, há 3 anos, prevendo que já teríamos perdido a guerra na Ucrânia. Os russos tomarão, e quando óbvio que está perdido, os americanos recuarão. E o título do artigo é Deixados sozinhos contra uma Rússia irada. Como o senhor ligaria este conflito na Venezuela à Ucrânia? Pois, se olharmos para a Dinamarca, é irônico. O governo dinamarquês orgulha-se em parte de ter sido o primeiro a reconhecer o Kosovo. Então, novamente, uma secessão, o que não é muito. Bem, eles se encontram do outro lado agora, mas também enviaram quase todas as suas armas para a Ucrânia, e estão entre os mais radicais nesta guerra por procuração contra os russos. Você disse da última vez uma guerra direta contra a Rússia agora. Então, o que isso quer dizer? Pois claro, isto aumenta o desespero. Ao nos unirmos a esta guerra contra os russos, nós apoiamos Biden, e ele lutaria até o fim. Agora, claro, é muito diferente. Como você vê o desenrolar disso? Bem, eu acho que o que está acontecendo na Venezuela, e mesmo se adicionarmos, uma invasão da Groenlândia a isso, conjunto de problemas no hemisfério ocidental, ele empalidece em comparação com o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. O fato é que,
O que Trump tentou fazer com os europeus em relação à guerra da Ucrânia é transferir o fardo de apoiar a Ucrânia para os ombros dos europeus. E, claro, os europeus não conseguem arcar com essa responsabilidade. Eles não têm os recursos financeiros nem o armamento para apoiar a Ucrânia. E a Ucrânia vai perder a guerra. E uma vez que a Ucrânia perca a guerra, haverá um jogo da culpa, e os europeus culparão os americanos por retirar o apoio à Ucrânia e transferir o fardo para eles. E Trump, por sua vez, culpará os europeus. Ele dirá: eles não cooperaram diplomaticamente comigo e, por isso, entreguei a responsabilidade de lidar com a Ucrânia aos europeus, e eles não estiveram à altura da tarefa, então a culpa é deles. Então, haverá esse jogo da culpa e depois haverá um jogo da culpa dentro da própria Europa. Você terá pessoas como Viktor Orbán de um lado, Keith Starmer do outro e Macron do outro, e todos discutirão quem é o responsável e para onde iremos a partir daqui. E ao mesmo tempo, como eu disse antes, os russos farão de tudo, por boas razões estratégicas, para exacerbar essas tensões dentro da Europa e para exacerbar essas tensões através do Oceano Atlântico. Então eu creio que a Europa enfrentará muitos problemas daqui para frente e, o mais relevante, haverá relações venenosas entre a Rússia e a Europa, pelo futuro próximo que se possa prever. Não se deve, de forma alguma, subestimar as catastróficas consequências da decisão de abril de 2008 para a Ucrânia na OTAN. E para o futuro próximo, e estamos falando de um longo período, as relações entre a Rússia de um lado e a Europa do outro lado estarão envenenadas. E esta será, como eu disse antes, uma Europa dividida cada vez mais. E os Estados Unidos não atuarão como o pacificador da forma como fizeram no passado. Isso será terrível para a Europa, e eu acho que a Europa está em apuros. E acho que esse é um problema maior para a Europa do que toda a questão do que está acontecendo na Venezuela ou o que está acontecendo com relação à Groenlândia. E a propósito, repito, os europeus anseiam desesperadamente por manter a OTAN intacta, o que significa preservar o pacificador americano na Europa. É por isso que os líderes europeus apaziguam os americanos, especificamente o presidente Trump, a todo custo. Mas essa não é uma estratégia vencedora, porque, como já falamos, você tem que enfrentar Trump se tiver alguma esperança de conseguir o que quer com ele. Os chineses, por sinal, perceberam isso. No início do segundo mandato, Trump tentou ser duro com a China via tarifas, mas os chineses deixaram claro que tinham cartas para jogar e as usariam. No fim, Trump recuou. O mesmo com os Houthis. Lembra que ele disse que ia lá e ia esmagá-los? Ele disse que o presidente Biden era um gatinho, que ele não combateu os Houthis de forma significativa. Ele, Donald Trump, um homem de verdade, iria agir diferente e colocar os Houthis de joelhos. Bem, ele foi lá e tentou derrotar os Houthis e falhou e desistiu. Ele recuou. Ele disse: os Houthis são duros, não os venço, então recuo. Certo? É assim que se lida com Trump. Ou o enfrentam ou ele passa por cima de vocês. E claro, tem passado por cima dos líderes europeus. Ele os tem humilhado a cada passo e isso continuará até que digam enfrentá-lo. Mas não vejo muita esperança de que eles o enfrentem tão cedo. Não, eu também não vejo. Bem, da última vez que conversamos, você tinha acabado de fazer um discurso no Parlamento Europeu argumentando que o futuro da Europa era sombrio. Você acha que a situação da Venezuela tornou tudo ainda mais sombrio? Ou isso não tem tanta influência assim em todo o Ocidente político? Claro, a menos que ele realmente conquiste a Groenlândia. Eu
Eu não acredito que o que aconteceu na Venezuela tenha um impacto assim tão significativo na direção geral que as relações Estados Unidos da América e Europa estão a tomar ou que as relações entre a Europa e a Rússia estão a tomar. O que ocorre na Ucrânia é de grande importância. O que se deve ter em mente sobre o presidente Trump é que ele emprega a força militar e pratica coisas ultrajantes com tamanha frequência que o que é de grande importância num dia, uma semana depois, nem sequer é notícia de primeira página. Pode muito bem acontecer que, em apenas uma semana, Glenn, os Estados Unidos estejam novamente atacando o Irã. Pode ser que os israelenses e os americanos lancem uma grande campanha aérea contra o Irã. Não digo que isso vá acontecer, mas está no reino da possibilidade, e muitos acham que será mais cedo. Mas quando isso ocorrer, a notícia de primeira página será o Irã, não a Venezuela. Então, uma outra dimensão importante sobre isso é que a situação da Venezuela provavelmente não permanecerá por muito tempo nas manchetes principais, seja aqui nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, porque estaremos, sem dúvida, embarcando em outra escapada. Esta é uma das formas pelas quais Trump consegue se safar, de todas essas empreitadas que ele está perseguindo. Ele faz algo, as pessoas começam a criticá-lo, mas antes que as críticas possam ser assimiladas, ele já está atacando outro país. Aí as pessoas o criticam, e antes que as críticas o atinjam, ele já está em outro país. Então, desde que ele não fique atolado em uma guerra sem fim, ou para dizer de outra forma, desde que ele não fique atolado na construção de nações, ele será capaz de continuar com essa política por um futuro bastante longo, pelo menos até onde podemos prever. E é por isso que a grande questão neste momento é em que pé fica a Venezuela. Certo? Ele e seus conselheiros acham que eles entraram e que obteriam uma vitória rápida e decisiva e que agora gerir a Venezuela seria apenas um problema menor. Isso os deixará livres para a próxima escapada. Essa é a visão deles. Há muitas pessoas, e eu sou uma delas, que duvidam que isso seja verdade. Quando você quebra um país como a Venezuela, você se torna dono dele. E ele alega ser o dono, certo? Diz que a vamos gerir. Quando ele começa a falar assim, você diz a si mesmo: ok, se você, presidente Trump, vai governar a Venezuela, isso não significa que você fará construção de nações? E se você vai fazer construção de nações, isso não será longo, difícil e complicado e provavelmente levará ao fracasso? Mas há outras pessoas no governo que argumentam que não vamos nos envolver seriamente na administração do país. Dá para fazer isso barato. Veremos o que acontece. Mas, se ele ficar atolado na Venezuela, isso limitará muito sua margem de manobra para atacar, sabe? Mais países no futuro, como ele tem feito desde que assumiu o cargo há cerca de um ano. Bem, ele desvia o foco muito bem. Semana passada falávamos dos arquivos Epstein e, claro, eles sumiram. Mas, não sei por quanto tempo ele pode jogar esse jogo antes que haja um erro de cálculo massivo no qual ele se envolva. Isso já poderia acontecer, mas, sei que você tem compromissos agora, então agradeço novamente por me deixar pedir sua opinião. Obrigado, Glenn, por me receber. Foi um prazer. Eu só queria que tivéssemos alguns assuntos mais animadores para conversar. Hoje em dia, é ano novo, deveríamos pensar em feliz ano novo. Mas, dados os acontecimentos no mundo, é difícil não ficar tão deprimido. Sim, concordo. Bem, obrigado mesmo assim.